anos, por exemplo, né? Passa muito por isso, de ter que pegar esses cuidados, os termos e tal. Mas aqui é outra história, né? Só o direito de imagem. Enfim, eu tô começando a gravar aqui, gente. Oi, Isa, boa tarde. Bom, tô avisando aqui o pessoal que eu tô começando a gravar o grupo, né? E se alguém se sentir desconfortável com o fato de estar sendo gravado, é só avisar, sinalizar, algo do tipo. Enfim. Boa tarde, gente. Como eu falei no grupo, meu nome é Davi, né? Eu sou psicólogo, formado pela UFC e atualmente eu faço mestrado em psicologia pela UFSJ com o professor Walter, aqui que ele faz parte do grupo Caminhos Indianos, né? Boa tarde, Débora. Bom, acho que ela não tá com fone. Bom, só tô passando avisando que eu comecei o processo de gravação, viu, da chamada, aí, ok, né? E eu faço, atualmente eu pesquiso o desenvolvimento das ideias do Jung no conceito de esquizofrenia. E aí eu tô no final agora da dissertação, felizmente entreguei ela até essa semana, e aí já é um descargo, assim, um peso a menos, né? E eu tava com muita vontade de reler esse livro, O Inconsciente, que eu li quando eu tinha uma leitura muito, muito breve do Jung, eu tinha lido só o Natureza da Psique dele, que é aquele livro de escritos mais epistemológicos, e quando eu li, por ele ter sido o primeiro, eu li e não entendi nada, né? E aí agora eu fui ler o Eu Inconsciente, eu entendi 10%. E aí eu tô animado agora de poder reler, né? Porque é um livro muito precioso. Se você for passear por obras do Jung posteriores, um Psicologia e Alquimia, por exemplo, você vai ter a referência direta em nota de rodapé do Jung, que ele vai falar tipo assim, para ver mais essa discussão, consulte o Eu Inconsciente. Então, o Eu Inconsciente, ele é um livro fundamental, que é uma coisa que o Jung fala no prefácio, é a tentativa dele de fazer uma leitura global do processo de relação eu e inconsciente. Então, nesse livro está condensado assim, décadas da prática clínica do Jung e do que ele viu como tipo de movimentos que se repetem no processo analítico mesmo. E não necessariamente só analítico, mas um processo de relação do eu com o inconsciente, né? E aí envolve os processos de autoconhecimento, de relação com as imagens impessoais, arquetípicas, a relação com a consciência coletiva, que é esse mundo de normas, deveres, questões que a gente tem que lidar com a sociedade mesmo, né? Então, todos esses fatores, é, eles são objeto de pesquisa do Jung aqui nesse livro, né? E aí, por isso que ele é tão importante, né? Ele é uma síntese. Por isso ele acaba sendo muito condensado e às vezes ele é um pouco denso. Acho que por isso que eu optei até por escolher esse livro, porque eu acho que é um tipo de livro que facilita a gente ter uma abordagem bem cuidadosa, em grupo e tendo uma facilitação, porque tem momentos em que a discussão parece simples, mas existem alguns pormenores que acabam complexificando essa discussão, né? É uma coisa muito comum que é com psicologia analítica, assim, quem está estudando a área há um tempo, ou está começando mesmo, vai perceber depois ainda. Mas o texto do Jung, ele é como se fosse um tipo de organismo vivo, no sentido de que ele vai realmente ele é um texto vivo, no sentido que ele vai criando novas camadas com o tempo. E o que é que adiciona novas camadas a esse texto? É tanto a leitura de outros textos, porque o pensamento do Jung é muito entrecruzado, então você vai ter muitas discussões que se articulam aqui, mas também um aspecto vivencial, porque a nossa própria relação com o inconsciente que vai permitir que a gente consiga perceber algumas questões que o Jung coloca no texto. Então, por isso que, por exemplo, para análise é tão importante a gente fazer, sendo analista, fazer análise pessoal, supervisão, esse tipo de coisa, né? Nesse contexto mais do psicólogo clínico, porque essa série de questões vai enriquecendo o texto do Jung também. E aí a gente consegue olhar para esse texto com novos olhos. Então, é realmente uma coisa que se renova, né? Aí, gente, sintam-se livres para comentar o que quiserem aqui, viu? Podem levantar a mãozinha para falar no microfone ou falar no chat, eu vou estar lendo para ver comentários, dúvidas, impressões sobre o texto.
Sintam-se livres, viu? E para esse encontro, a gente vai comentar a primeira parte, né? Porque o livro é separado em duas partes. A primeira parte é os efeitos do inconsciente sobre a consciência, e a segunda parte é especificamente sobre a ideia de individuação. Então, você tem uma primeira parte que fala dessa relação, que envolve um tipo de tomada de autoconhecimento, uma relação que às vezes não é linear, mas é de movimentos, mesmo cíclicos, até da relação do eu com essas imagens. Ele vai falar especificamente mais da relação com a persona, que envolve a consciência coletiva, e a relação com o inconsciente coletivo. Então você vai estar vendo o Jung falando sobre a relação do eu subjetivo com os dois polos do objetivo, que é aquilo que é o não eu, que é a consciência coletiva e o inconsciente coletivo. Individuação, em termos psicológicos, utilizando esse escopo conceitual do Jung, é a diferenciação desses dois polos. É um sujeito que se diferencia tanto da consciência coletiva, dessa série de papéis, normas, questões sociais que atravessam a gente, tanto quanto de uma diferenciação dos aspectos coletivos, impessoais, internos, se a gente falar entre aspas, né? São os arquetípicos, essa base humana comum que envolve uma certa relação de aproximação, mas de diferenciação também. A gente vai discutir isso com mais pormenores no segunda parte só, né, sobre individuação. Mas é algo importante se ter em mente, né, assim, no começo. E esse primeiro capítulo, da primeira parte, o primeiro capítulo sobre inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, ele é um tipo de entrada nessa teoria do Jung, esse pensamento, né, que ele propõe, a partir dessa diferenciação que ele faz, né, entre inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, que é a diferenciação a diferenciação fundamental da psicologia do Jung. O Sonu Chandazani, que é um historiador de psicologia analítica, ele é ótimo, né, dos textos dele, dos livros dele, ele fala que é o conceito fundamental do Jung, né, é como se fosse a inovação que Jung traz para a psicologia. Porque não é que o conceito de inconsciente pessoal, complexo, não tem um aspecto muito particular, eles têm. Mas é quando o Jung traz a ideia de inconsciente coletivo que ele faz uma ruptura mais intensa com o que é tradicional. Tanto é que é um conceito que vai atravessar um tipo de resistência muito grande também, né? De ver, as pessoas costumam ver com maus olhos, assim, fora da nossa área, a ideia de arquétipo, vendo como algo que é platônico, algo que é metafísico, e quando, na verdade, o Jung só chega no conceito de arquétipo por uma preocupação prática. E é por isso que esse capítulo é tão interessante, porque dá para ver isso bastante. Porque o Jung começa falando sobre um caso clínico. Se você for ver, ele não vai começar definindo o inconsciente coletivo. Ah, eu trabalhei o inconsciente coletivo como essa ideia. Isso aqui. Não. Ele primeiro faz toda uma análise de um caso clínico, de um problema da transferência, nesse caso, para depois chegar no conceito de inconsciente coletivo. Né? Mas antes da gente tocar nesse ponto, eu pensei em fazer um tipo de comentário mais linear mesmo do texto, para a gente ir seguindo realmente parágrafo por parágrafo, que acho que ajuda a destrinchar, porque tem muitos elementos entre esses parágrafos, né? E eu acho que isso também ajuda uma certa coisa, que é mostrar como o Jung construiu a linha de raciocínio dele. Porque tem toda uma lógica aqui. Que isso aqui é uma coisa interessante da gente pensar quando a gente está lendo o texto, né? Todo mundo que já tem um contato com a academia, com o estudo, mesmo que não esteja na academia atualmente, seja um psicólogo clínico somente, por exemplo, não tem esse preciosismo, às vezes, que a gente tem, né, com o texto, quando a gente está num ambiente acadêmico, ainda assim tem uma coisa que é aprender a ler um texto, né? E o texto do Jung, muitas vezes, ele é tido como difícil, mas não, acho que não é por uma necessidade da gente se adequar ao texto dele mesmo. Da gente passar um tempo lendo e relendo, e depois a gente vai entendendo a lógica de construção dele. Aí eu vou começar aqui pelo começo do capítulo, aí vocês podem ir acompanhando aqui. Eu posso indicar os parágrafos que eu vou estar comentando, um por um. E como eu falei, né, gente, podem comentar o que quiserem, assim, pode colocar no chat, tá aqui disponível. Esse momento aqui é da gente tirar dúvidas, comentar o que a gente achar interessante mesmo. De primeiro, no parágrafo 202, o começo, né?
ele vai resgatar logo a ideia de que o inconsciente se reduziria a tendências infantis reprimidas. Aqui ele utiliza a ideia do Freud, né, de inconsciente, como receptáculo desses aspectos da consciência que sofrem um processo de repressão. Aqui ele nem utiliza o termo correto, acho que talvez seja questão de tradução, que é recalque, né? Na psicanálise é um processo de recalque, que é uma lógica própria do inconsciente que faz esse processo de jogar o conteúdo no inconsciente, né? E o Jung vai trazer essa ideia e ele vai mostrar essa ideia, e muitas vezes ele faz isso, para não é nem discordar totalmente da ideia, mas é relativizar essa ideia. Ele vai dizer, tipo assim, dá pra gente afirmar esse tipo de coisa. Existe um papel fundamental da infância, da memória infantil, do que é reprimido. Quem atende aqui a gente encontra isso todos os dias na nossa clínica, né? O pessoal falando de algum episódio da infância, alguma coisa que retorna na memória e toca a pessoa e reatualiza ela, né? Que às vezes ela entende que o que ela vive hoje é uma atualização de algumas questões que ela teve, e traumas e coisas desse tipo. O Jung não vai discordar totalmente dessa ideia, ele vai relativizar ela. Ele vai dizer que não é o suficiente a gente lidar com esse conceito de inconsciente. E aí, no parágrafo posterior, no 203, tem algo interessante que ele vai ampliar esse conceito do reprimido, não apenas do conteúdo reprimido, mas daqui todo o material psíquico que subjaz ao limiar da consciência. Esse ponto é interessante porque isso ele fala no próximo parágrafo também. O Jung está resgatando uma tradição psicológica aqui, que é da psicologia subliminal. A gente tem autores como Pierre Janet, William James. Quando ele fala de que o inconsciente não é só a repressão dos conteúdos, mas é também essa camada subliminal em relação à consciência, ele está trazendo umas ideias que circulavam ao redor dos saberes da época, além dos do Freud, né? Até a gente tem uma ideia, às vezes a gente liga inconsciente à psicanálise freudiana. E isso é uma. O Sono Chandazani vai chamar até isso de um mito freudocêntrico, que envolve colocar o Freud no centro, né, como o nome diz, e dizer que todas as ideias envolvendo a ideia de inconsciente se remetem à psicanálise. Aí quando o Jung fala que nem tudo é conteúdo reprimido, há esse aspecto subliminal, ele está resgatando essas correntes da psicopatologia francesa, do Pierre Janet, a psicologia do William James, pragmatista dele, né? Para mostrar que existem outras noções, outras dimensões a essa ideia de inconsciente, né? Que é algo a mais ali. É até interessante porque parece ter ele fala até de um aspecto subliminal dos sentidos, né? Tem um aspecto também cognitivo do inconsciente, né? Que até tem uma ideia moderna que é de inconsciente cognitivo, não sei especificamente como é trabalhada, mas como ela surgiu antes de surgir na TCC agora, de inconsciente cognitivo, envolve justamente essa série de percepções que a gente automatiza, né? O Pierre Janet até fala de automatismos da consciência. Tem várias tarefas que a gente precisa tornar inconscientes para a gente executar. Dirigir um carro, fazer algumas atividades manuais, envolve você não prestar atenção naquilo 100%, mas automatizar um certo ponto daquilo, né? E aí o Jung traz essa outra dimensão do inconsciente também, que é dessa ideia subliminal. Aí, além disso, nesse parágrafo 204, o Jung vai trazer uma tese mais dele, né? Que é que aparece realmente uma ideia junguiana mesmo, se a gente for ver. Que é a ideia de que o inconsciente também inclui componentes que ainda não alcançaram o limiar da consciência e constitui sementes de futuros conteúdos conscientes. Aí o Jung fala que o inconsciente não é algo que é inativo, ele está sempre ativo, e está sempre empenhado em agrupar e reagrupar seus conteúdos. E aí, normalmente, essa relação com a consciência é coordenada numa relação compensatória.
esse ponto aqui, ele é chave. Ele é, tipo assim, uma coisa que o meu... quando eu fazia estágio na UFC, o professor Wilson Vasconcelos, que foi meu supervisor, ele falava que era, tipo assim, é o único princípio que a gente vai entrar na clínica, a gente suspende todos os a priori, certo? Mas a gente conserva um deles, que é: vamos observar aqui de que forma o inconsciente está compensando a consciência. Que é isso que mantém a nossa chave de leitura. A gente observa de que forma o fenômeno inconsciente atua de maneira compensatória à consciência. Porque o inconsciente vai produzir conteúdos. E o inconsciente produz, na verdade, uma equilibração. Que a gente não é um equilíbrio total, porque o equilíbrio total é a própria morte. E para a vida se movimentar, ela necessita do desequilíbrio. Mas é como se fosse tem um quadro do Paul Klee que se chama Equilíbrio Instável, de 1922. Esse quadro é muito bonito porque é uns blocos assim e tem setas. Então é como se tivesse uma imagem de equilíbrio, mas ela é desorganizada mesmo assim. São dispostas de forma instável. É uma boa forma para entender essa relação consciência e inconsciente para o Jung, que é uma espécie de equilibração, mas envolve a instabilidade, que é o movimento compensatório do inconsciente de estar produzindo conteúdos para a consciência, visando uma movimentação do sistema psíquico mesmo. Então, aquilo impulsiona o movimento, essa instabilidade. Davi, por favor, você pode dar um exemplo prático Dessa questão da da compensação. compensação, por Claro. favor, né? Tem um exemplo clínico que eu acho muito interessante do Jung, e a compensação ela vai atuar de muitas maneiras, assim. Pode ser compensatório, pode ser um conteúdo que complementa a consciência, não traz um confronto direto com a consciência, mas só complementa algo, traz um dado que a pessoa não estava vendo, por exemplo. A pessoa está numa situação e aí ela tem um sonho, e aí esse sonho aponta um aspecto da vivência dela que ela não, que ela estava passando, que ela não estava se tocando, né? E aí isso é um complemento. Tem como o sonho fazer um confronto de conflito com a consciência e dizer, tipo assim, isso que você tá fazendo não é para você fazer, que é um aspecto compensatório mais, assim, pro outro lado, né, de você falar, tipo assim, chega, não faz isso. Não é adicionar uma coisa, é realmente opor a algo da consciência, né. E tem uma série de formas da compensação ocorrer. E eu lembrei de de um caso do Jung, que ele tinha uma paciente que a relação não andava muito. Ela estava meio estancada, entendeu? E aí o Jung vai ter um sonho que ele vai ver essa paciente num prédio muito alto, lá no alto do prédio. E aí ele levanta a cabeça assim para ver ela, e aí ele acorda com o pescoço dolorido assim. É engraçado que tem até um componente instintivo corporal, né, nesse conteúdo também, que é essa dor no pescoço dele. E aí isso meio que é uma indicação do inconsciente, a partir da interpretação do Jung, de que o problema na relação terapêutica era que o Jung estava colocando essa mulher para baixo. O que é que o inconsciente faz? Coloca ela para cima. E aí mostra para a consciência uma unilateralidade que ela tem e uma postura que acaba que não faz as coisas andarem. Esse é um exemplo muito recortado na relação terapêutica, né? Mas dá para mostrar que não existia movimento e a partir desse conflito que aparece no sonho, essa interpretação, há a possibilidade de movimento, porque o Jung é até uma coisa muito interessante. Ele fala esse sonho para a paciente, né? E eles conversam sobre isso e o Jung faz meio que um meia-culpa, né? Ele admite que o problema ali estava sendo de uma postura dele mesmo. E a relação anda depois disso. É uma coisa que o Jung comenta, né? Depois desse sonho, a relação começa a andar, o processo terapêutico começa a acontecer, mas isso envolvia um problema dele que ele não estava visualizando no momento. E aí o sonho vai trazer isso para poder possibilitar o movimento de novo, né? Sabe o que eu queria mencionar? Que agora veio a ideia, a reação psicossomática. Não seria também uma relação compensatória do inconsciente?
Tanto é que o Jung fala nesse texto aqui, né? Ele indica que no drama amoroso que a jovem aqui passa nesse primeiro capítulo, o Jung fala uma medida normal, não neurótica, seriam dores de cabeça, ele até fala, né, uns problemas do estômago, seriam um nível leve da psicossomático, né? Seria aquele negócio, a gente tá estressado, tem uma dor de cabeça, a gente tá em uma questão de ficar cansado. E isso é uma forma do inconsciente indicar um problema, né, também. Porque se isso aparece no corpo nessa via, é porque existe algum problema nessa interface, né, psique-matéria. Mas o Jung vai falar de casos mais extremos, né? Não lembro agora o que ele fala. É porque ele fala de um declive suave do instinto. Que é esse o aspecto normal, né? E aí o aspecto neurótico que ele vai falar é uma debilidade do instinto que provoca reações mais fortes. Que ele fala desordens nervosas do estômago, do intestino, é, enfim, e uma certa obsessão do pensamento também, né? Mas ele fala desse aspecto psicossomático também, e ele é um aspecto que é central, assim, em alguns casos, principalmente, que você vai ter esse declive do instinto, né? Uma coisa que ajuda a entender essa relação entre psicossomática e Jung é o texto dele do Natureza da Psique. Considerações teóricas sobre a natureza da psique, eu acho que é o que ele faz o espectro. É esse, né, Liviane? Pronto. O espectro do instinto pro arquétipo, né? Do infravermelho e ultravioleta. Porque o conteúdo, a manifestação psíquica, ela se move nesse espectro. Então, quando ele fala um declive do instinto, é porque uma questão psicológica, vivencial da pessoa, ela é vivida pelo plano instintual, isso é corporal. E aí acontece essa passagem à psicossomática. E aí tem vários pormenores, entender o que é que a psicossomática tem de específico, por que aquela manifestação na pessoa, por que aquele local. Isso vai depender muito, assim. Umas indicações de leitura que eu ainda não li, mas estou com muita vontade de ler, é o A Joia na Ferida, que é acho que é esse, A Joia na Ferida, que tem na Amor e Psique, da Paulus, que vai falar sobre um processo de imaginação ativa de uma pessoa com a própria condição que ela tinha de surgimento de umas manchas no corpo. É bem interessante essa ideia, porque ela vai explorando de que forma esse corpo tá indicando coisas também. E aí é num nível bem racional, né? Porque é bem no corpo mesmo. Mas isso aparece, assim, isso é essencial. E outro texto interessante é o da Marie-Louise von Franz, no Mitos de Criação, que é o capítulo Criação que vem de cima, Criação que vem de baixo. Esse capítulo é muito bom, recomendo muito para quem tem interesse, que ela vai explorar essa dimensão do polo do instinto, o arquétipo, com os mitos de criação que surgem de baixo, que é uma imagem quitônica, que envolve surgimento subterrâneo, ou seja, pela via do instinto corporal, ou imagens de criação que vem de cima, que é de um polo espiritual, psicológico, imagético. E aí ela mostra como isso são imagens para mostrar formas de surgimento do conteúdo inconsciente. O inconsciente ele não se expressa só no que a gente entende como consciente psíquico. O corpo é uma dimensão do inconsciente também. E aí, inconsciente na verdade é um grande mistério, né? Porque se a gente for levar a última instância, inconsciente, o que está a 3 quilômetros de distância de mim agora é parte do inconsciente nesse aspecto. Tudo aquilo que não é conhecido, né? Nessa articulação entre matéria e espírito também. Só que são ideias muito avançadas do Jung, quando ele vai tocar nisso. Envolve a leitura dele de alquimia, o conceito de um nos mundos alquímico, toca na questão da sincronicidade. Para você ver, né, como eu falei, sobre como o texto do Jung é um texto vivo, né? Você faz uma pergunta disso, isso puxa mil outros assuntos que estão na obra do Jung e estão cruzando essa ideia, né, também. Exatamente, o inconsciente é basicamente isso, né? Por isso que é um conceito tão misterioso. Ele representa o mistério mesmo. E o Jung vai admitir isso. Ele não vai criar, por exemplo, uma metapsicologia como Freud. Ele vai dizer, o inconsciente eu não sei o que é, não. Mas eu consigo, e é a tese desse livro, né? Eu consigo falar algumas características de funcionamento do inconsciente a partir da reação da consciência. E aí, a partir disso que a gente consegue ver, né? O Jung aposta na consciência. A gente
trabalha na consciência. O que a gente tem é consciência, né? Se a gente não tem consciência, a gente não estaria nessa chamada aqui. Não existiria isso, não existiria linguagem, relação entre nós. Tudo isso só existe por causa da consciência. E aí por isso que é interessante entender essa relação mútua, né, no trabalho do Jung. Pronto. E o Jung vai falar aqui nesse, ainda remetendo a essa relação com Freud, de que ele está falando de uma dimensão mais pessoal do inconsciente, né? Que ele vai falar de um processo realmente que envolve os conteúdos adquiridos em vida, né, pela gente. As memórias, traumas, recordações que a gente tem, né, as vivências, o que a gente chama de biografia, né, mesmo, é o que compõe o inconsciente pessoal. E aí é interessante que o Jung vai falar essa definição de inconsciente pessoal, né? Com Freud, inconsciente subliminal, e vai trazer esse caso, que é um caso muito interessante, que ele vai trazer, que é de uma paciente que tinha uma neurose histérica e que é a causa, né? Ele até coloca entre aspas, é o que a gente chamava antes de complexo paterno, né? Aí ele vai definir, porque às vezes a gente fala complexo paterno, o que é que isso quer dizer? Aí é bom que ele fala logo depois, né? Com isto pretendíamos dizer que a relação peculiar da paciente com seu pai era um obstáculo em seu caminho. É bem interessante porque a paciente, que ele vai falar, tinha uma relação positiva com o pai, né? Só que a perda do pai vai provocar um tipo de crise na vida dela. E isso vai ter relação com um interesse romântico vai aparecer, né? Que Jung vai colocar como um homem inadequado. Já tá interessante, ficam perguntando qual o critério, né, para chamar de inadequado. Eu fiquei assim curioso sobre, né? Mas que ele tem esse julgamento de que ele é inadequado, né? E aí acontece esse problema que ele vai falar aqui no 206, né? Que ela tinha uma forte relação afetiva com o pai, né? E a partir disso ela desenvolveu a função intelectual dela, a partir dessa relação, né? E isso constituiu a ponte dela com a vida, né? É a forma como ela se adaptou, daria para falar que ela não tinha pensamento, né? Se for ir por essa via, de que ela se adaptou a consciência dela se adaptou ao mundo pela via intelectual. E aí ela tinha esse forte impulso de conhecimento em relação ao pai. Só que aí o que acontece é quando o pai se vai, some essa imagem psíquica, parece que a energia não tem lugar para se direcionar, né? E aí ela vai se ligar a essa figura inadequada. Só que com o sumiço do pai, a morte, né? Essa imagem psíquica não está lá mais para corresponder ao investimento da libido, da energia psíquica, toda essa energia acaba escoando para esse homem, e essa relação se torna conflituosa para ela, porque ela não consegue se livrar dele. Que é bem comum, que a gente vai encontrar em casos de relacionamento abusivo até, né? Que é essa ideia de eu não consigo me livrar. Porque existe um tipo de escoamento da energia naquela direção, né? Mesmo que de forma inconsciente. A pessoa se vê prisioneira daquela relação, né? O que não necessariamente vai ser um caso de uma relação abusiva aqui, imagino eu, mas de uma relação que vai colocar como inadequada. Mas aí ele vai falar dessa desunião característica da neurose. Neurose é desunião interna, né? É quando o sujeito tá nesse conflito e não sabe de que lado ele vai. E aí ela tá tipo assim, eu preciso me livrar dele, mas eu acho que ele não é bom pra mim, mas eu não consigo sair dessa relação, né? E aí o que vai falar disso que a gente até comentou um pouco da psicossomática, né? Dessa diferenciação entre como se responde a uma neurose. Normalmente a pessoa desenvolve alguns sintomas, assim, emocionais, mesmo que a gente vive no dia a dia, né? De estar estressado, de estar preocupado. Mas o neurótico vai produzir isso com uma intensidade maior, né? E é interessante que muitas vezes a questão é inconsciente, né? É uma coisa até que o Freud fala muito. O neurótico sofre por algo que ele não sabe o que é. É um sofrimento inconsciente. É uma desunião intensa que não tem uma explicitação por parte da consciência mesmo. E aí o sujeito vive nesse conflito.
e aí vive nesse estancamento mórbido, que é outra ideia, né? Como tá falando sobre como a vivência psíquica é movimento, né? Às vezes a gente acha que é algo mais paralisado de ler, assim, lendo Jung por fora, né? Tentando sistematizar o pensamento dele. Mas não, o Jung está falando de uma relação de movimento constante, que é a psique. A psique é devir nesse sentido, né? Neurose é estancamento. É quando não ocorre movimento. Tanto é que é uma coisa interessante que o Jung vai falar no final da vida dele, que ele tá empilhando, ajeitando pedrinhas na beira do rio, né? Que ele morava, ele falou, acho que a minha vida toda foi isso. Foi tirar as pedrinhas do meio do caminho para que a vida flua, né? Para a energia psíquica fluir. E aí a gente atua na clínica a partir disso, né? A gente conseguir abrir esse caminho. É até uma posição meio não é fazer pela pessoa, né? É guiar a pessoa a chegar naquilo. E aí isso envolve uma postura um pouco complexa de se ter, né? Mas que é a base de uma clínica analítica. E aí que chega essa discussão sobre a transferência, que é muito rica nesse texto aqui do Jung, que ele vai falar sobre como essa relação desse pai que some, essa relação com um outro sujeito, a energia acaba sendo deslocada também para o analista. E aí surge essa série de demandas até para cima do analista, no sentido de demandas inconscientes mesmo, de colocar a pessoa numa posição superior. Aqui no caso dela, né? De um semideus, existem outras formas de transferência, né? A pessoa pode transferir odiando o analista, né? Acontece, assim, amor e ódio de transferência. É uma coisa, assim, que a gente vê. Mas que no caso dela, tava nessa de colocar o Jung nessa posição de pai do pai perdido, né? Aquele que doa constantemente, aquele que atua como um tipo de semideus até, né? Que tá ali de forma constante para sempre doar, que é uma posição que não dá para sustentar como humano, né? Isso tanto é que a transferência é algo que está fadado ao fracasso ao final, né? É porque a transferência vai se dissolver em algum momento. Porque a transferência envolve você colocar no outro coisas que não são dele. E aí, só que isso é uma etapa fundamental do tratamento. Você tem que colocar isso porque você tem que transferir o conflito que você vive para dentro do setting analítico. E aí é quando o psicólogo consegue ver o conflito acontecendo. Quando, nesse caso aqui, por exemplo, o Jung vai falar sobre como a falta dessa imagem do pai, que era tão importante no psiquismo, ele vai ver como ela tem uma ânsia tão grande por essa imagem e vai aparecer dentro do consultório na direção dele, né? Até nos sonhos, que ele vai falar, que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. Mas envolve justamente essa ideia da transferência, que o Jung vai até falar que a transferência não soluciona o conflito. O conflito é transferido para o setting, né, terapêutico. Pode falar, Lidiane. Só fica uma dúvida aqui quando eu li, Davi, e essa questão da transferência, se você puder me esclarecer um pouquinho, eu não sei se eu estou confundindo muito, mas ela me parece muito com a projeção. E Sim. eu fiquei pensando para tentar entender que é a transferência dessa energia psíquica que antes era direcionada para outro objeto. E aí é transferida para o analista. Estou correto? Estou fazendo muita confusão? Sim, dá para chamar assim. Aliás, o conceito de transferência para o Jung é projeção. Transferência é uma espécie de projeção. Ela só é uma projeção meio que especial pelas condições que ela está inserida, né? Até são certas condições simbólicas, né? Da gente estar nesse vaso hermético, nessa relação que tem um aspecto meio religioso algumas vezes. Mas ajuda muito para você, assim, que tem alguma dúvida sobre transferência, essa relação com projeção, transferência de conflito, o texto da Marie-Louise von Franz, no Psicoterapia. Tem alguns textos dela sobre transferência, ela fala sobre transferência com projeção. E na ideia do Jung, a transferência é um tipo de projeção. Você está certíssimo quando você fala isso mesmo. E envolve justamente essa transferência do conflito e tem uma relação também energética, né? Sobre a energia começa a fluir ali naquela relação, né?
E é engraçado, porque o estancamento que a pessoa vive na vida, ela começa a viver dentro do set terapêutico. E aí, à medida que o estancamento, esse nó, vai se desnodando no processo terapêutico, isso de forma simultânea parece que vai se desnodando na vida também. E aí é como se a terapia fosse um ensaio da pessoa, né? É a neurose dela num ambiente controlado, para ela trabalhar ali, né? Pode falar isso. Outro dia a gente estava conversando no Lampejo sobre transferência e veio a ideia de que, eu não sei se foi no Lampejo ou numa palestra do Luiz Paulo sobre psicose, falando que questionando se a transferência não seria não teria um paralelo com o afeto catalisador que a doutora Anise fala, que a importância da transferência é a mesma importância que tem um afeto catalisador. Né? Sem a transferência não se realiza a. Quer dizer, é uma grande questão isso, porque para Freud a transferência era o ponto nodal, né? Sim. E para Jung, ele não botava como ponto nodal. Mas que realmente precisa ter um afeto catalisador, eu acho que é mesmo, né? E ocorre provavelmente com a transferência, não acha? Talvez, não sei se caberia comentar assim, mas fazer uma distinção de transferência como essa transferência mesmo do conflito psíquico e da projeção intensa de imagens sobre o analista, e a transferência como relação, como a relação de duas pessoas mesmo. Porque como relação precisa ter. O Jung vai falar, tipo assim, que a transferência necessariamente não acontece. Pode não acontecer no processo terapêutico e tudo bem. E quando ele fala isso, é quando a pessoa lida com o médico, como ele fala, né, o analista, como um humano, como mais uma pessoa ali. Não existe aquela projeção em cima da figura, de conteúdos que deformam ela, né? É mais uma relação uma relação mesmo, com outra pessoa. Mas exige essa relação interpessoal. Tanto é que a ideia de individuação não é isolamento, por quê? Porque você tem que estar se relacionando com as outras pessoas para você até entender coisas suas. Tanto é que uma coisa que a Von Franz vai falar muito num texto dela, não vou lembrar qual, mas que ela fala do papel da amizade mesmo. A amizade, por exemplo, é algo. Você não consegue trocar um analista por um amigo. Seu analista pode ser uma espécie de amigo, entre aspas, pode. Mas se você só tem um analista e não tem um amigo, não sei se o processo vai andar. Porque tem coisas que só acontecem nessa relação mútua afetiva. E isso acontece na clínica, né? Só que aí existem essas distinções. Mas sim, eu acho que tem toda a relação com o conceito de afeto catalisador. Que o conceito de afeto catalisador provavelmente é muito inspirado na ideia de transferência, que é o conceito da Nise, né? De afeto catalisador. E porque ela vai se inspirar no método analítico. Da presença do sujeito ali para guiar, para acompanhar o processo. É porque na psicose tem uma série de questões que dificultam a coisa da transferência, talvez não impossibilitem, mas dificultam, que é o prejuízo da função do real, né, da função do sujeito de relação com o mundo externo. Se o sujeito não consegue se relacionar 100%, assim, ninguém consegue se relacionar 100%, né? Mas se ele tem um prejuízo muito intenso nessa função, a relação interpessoal é dificultada também. E aí, só que há a possibilidade de criar pontes. E é isso que a Nise vai mostrar de forma brilhante, né? Mas tem relação, sim, esses dois conceitos, com certeza. Talvez ver como a Nise define ele mais, sobre como ela posiciona dentro da discussão com a psicologia analítica também. Mas existe transferência é um conceito um pouco vago também na obra do Jung, que dá muita abertura para muitas questões, assim. Como vários conceitos do Jung, né? Ele optava por uma imprecisão em muitos deles. E é uma imprecisão simbólica, porque ele abria o contato para o desconhecido. Porque no final, até o Jung vai falar, é um milagre, um mistério que aconteceu no final desse caso aqui. Que ele vai dizer, ela só melhorou. E não deu para ver na clínica isso aí. Deu para ver a imagem. A imagem mostrava como estava se criando dentro dela um núcleo organizador.
próximo da imagem de Deus, né? Mas o Jung vai falar, tipo assim, eu não vi nada assim da clínica, assim, um indicador. Ela só chegou, né, com um amigo que ela começou a se relacionar bem, assim, e aí tiveram uma conexão e ela encontrou alguém que pudesse atuar nessa falta que ela sofria. Talvez não suprindo essa falta, mas como um tipo de companheiro mesmo, né? Que ela sentia falta. Então, é um processo misterioso no final, a relação, assim. E acho que Jung é muito rico porque ele sustenta essa posição de mistério. Ele não é um sujeito, se você vai ler o texto dele, por isso que eu acho que ele é uma pessoa muito simpática para mim, né, o Jung. É um sujeito que ele tá ali sustentando uma posição de que ele não tá sabendo. Ele até fala, tem uma passagem muito, muito interessante que ele fala sobre o bom senso. Ele fala que o bom senso não vou lembrar o que ele fala, mas envolve um tipo de saber o que fazer, né? Aí ele fala, tipo assim, só como eu não sou um sujeito de bom senso, é, pois é, né? Tem essa leitura muito, porque era uma pessoa muito centrada, né? Se você for ver assim. E tava, assim, realmente numa conexão com o irracional, assim, que é uma postura religiosa. E aí acaba surgindo esses discursos do Jung como místico, né? Que a cultura adorou colocar ele nessa posição, né? Mas que é fundamentalmente colocado nessa posição de uma escuta atenciosa do Jung para o mistério, né? E não descartar esse mistério desde assim rapidamente, né? O Jung vai discutir algumas coisas sobre a transferência, mais aqui nesse ponto, né? Sobre alguns pontos mais assim de relação da psicanálise com a transferência, que é indicar essa característica. Até ele traz uma situação meio cínica, né? De que a transferência acaba quando o dinheiro do paciente acaba, né? Que ele fala. É uma expressão engraçada, né? Mas que ela traz umas questões juntos também, né? Porque parece simplificar o problema da transferência, o que vai falar, né? Pelo menos. Mas é uma dimensão, de fato, da transferência, né? E a questão do dinheiro. Mas que ele vai falar aqui sobre uma coisa que é uma, uma função da consciência, da transferência também, né? Que ele vai indicar. Que a transferência é um caminho para a cura. Então ela tem um papel importante, né? Ela pode ser um caminho de cura, né? Ela também pode ser só estancamento, se não tiver um desenvolvimento da consciência. Por isso que é importante ter a relação da consciência e inconsciente, né? Porque só a observação do inconsciente não é o suficiente, né? A pessoa tem que ter, e o Iga até fala, o ato de vontade. O ato de vontade dessa paciente é o que permitiria ela sair do estancamento neurótico dela. Então, demanda do sujeito também uma posição ali, né? Não basta a relação, assim, de observação dos conteúdos inconscientes, né? Tem que ter uma participação também. Achei isso interessante porque o Jung até fala de um caso de um paciente que veio para ele e trouxe um livro explicando a neurose dele. Assim, tipo, de forma redutiva. Ele escreveu lá um negócio todo, aí foi tipo assim, de fato, né? Tá bem explicadinho aqui mesmo. Aí ele falava, tipo assim, mas eu continuo sofrendo, não sei porque eu sofro, eu sei tudo sobre minha neurose, mas não adiantou nada. Aí Jung vai explorar a história de vida da pessoa e ele tava basicamente se aproveitando de uma mulher que bancava ele, é uma mulher mais velha que bancava ele, e ele tava se aproveitando na cara dura. E aí parece que o inconsciente colocou uma questão moral pra ele, né? E, tipo assim, ele entendia intelectualmente tudo que ele tava. Todos os processos neuróticos passavam por ele, mas ele não sabia que a raiz estava nesse conflito. E aí o ato de vontade dele seria quebrar isso. E viver de forma autônoma e não se aproveitando de outra pessoa, né? E aí é interessante isso, que isso demanda uma posição do ego, justamente também. É necessário o eu se posicionar. Porque é a partir disso que vai ter essa relação de individuação mesmo, que é essa diferenciação dos aspectos coletivos. Pode falar, Lívia. É porque você falando de ato de vontade me lembrou justamente da definição que ele dá de vontade, né? Que é energia à disposição Sim. da consciência. E sem essa relação consciente-inconsciente, não tem como você, renovar a atitude, né? Não tem como você fazer uma mudança.
E não é você quem fala isso, né? Eu lembro Sim, muito que a Von Franz fala no início daquele livro que é traduzido errado, mas que é chamado Gato, é que o único fator de cura em um processo analítico é um fator inconsciente, assim. Então, você não sabe o que é que pode acontecer. O sim, próprio Jung cita algumas coisas que podem fazer com que o processo termine, mas não necessariamente se chegue ao final de uma meta, né? No início do Psicologia e Alquimia, né? Que é receber um bom conselho, que é uma conversão religiosa, enfim, tem várias possibilidades, mas você não necessariamente sabe o que é que vai acontecer. sim. Aquela coisa, né? Você não sabe o que Deus quer das pessoas, né? Que ele fala até pra Von Franz. Mas sim, com certeza. E aí, o Jung tava nesse engodo, nessa situação complicada que ele fala, que é... Ele começou a ver como na transferência a paciente estava deslocando esse conflito para o setting, né? Só que ela não tinha encaminhamento para aquilo, né? A pessoa ela só constava na neurose, e até o Jung fala, né? Tipo, que ele não sabia o que fazer. Até essa coisa de falar que faltou bom senso, né? Ele ficou, eu vou observar os sonhos. Aí outra coisa fundamental, que é uma coisa que acho que é bem interessante mesmo, porque eu sou um grande fã de sonhos, assim, como ferramenta, e aí o porquê disso fica bem claro nesse parágrafo 210, que ele vai falar que o sonho ele é altamente objetivo. O que é que significa, né? O sonho ele não mente. A pessoa pode interpretar de forma a fazer assim aqueles ajustes nos conteúdos, querer puxar uma coisa para aqui e para ali, mas vai perguntar o que é que os elementos do sonho, a reação que a pessoa tem, se ela responder de forma sincera, o sonho ele aparece como um documento objetivo que às vezes é conflitante com a própria pessoa, né? E aí é que tá, você pode assim, utilizando esse termo de forma meio estranha, né, mas usar o sonho contra a pessoa, né? Que é quando a pessoa tem um tipo de resistência, é mostrar que o sonho está falando isso. Porque o sonho é altamente objetivo. Ele é um documento que aparece de forma exterior, né? Até que o sonho tem um lugar interessante da psicologia do Jung. Porque ao mesmo tempo que ele é um produto do inconsciente, ele é uma função da consciência. Então ele é uma ponte entre esses dois campos, né? E aí é o que é passível de ser trazido para a consciência, aparece no sonho, mas ainda assim revela um tipo de elemento desconhecido, mas que pode ser conscientizado, né? Se for elaborado assim na interpretação. E aí, além disso, desse aspecto objetivo, o Jung vai falar de um caráter teleológico, ou seja, de uma finalidade do sonho. Se o inconsciente age de forma compensatória, o sonho aponta questões da consciência para a consciência. E aí, isso é fundamental. Tanto é que é o que Jung vai parar e vai, tipo assim, eu não tenho esse bom senso mágico. E. Aham. É justamente o eu, né? O sujeito acaba fazendo esse direcionamento. O que acontece muitas vezes é que a pessoa pode se enganar, né? E aí ela engana o analista junto também. Ela pode tentar se enganar, mas ainda assim, mesmo quando ela tenta se enganar, existe um tipo de coceirinha ali que é essa interpretação não coube 100% aqui. Ou então não tocou afetivamente, que é um critério fundamental de interpretação. Uma interpretação analítica boa, de sonho, por exemplo, ela toca na pessoa emocionalmente. Se a pessoa só produz um discurso que tenta lá dar uma explicação para o sonho e aquilo não toca no íntimo da pessoa, e a pessoa vai se ver com isso, né? Assim, acho que isso vai ser cobrado futuramente, né? De forma porque se a pessoa adota esse tipo de postura, as imagens do sonho talvez vão começar a indicar com mais força essa postura também, né? É como eu falei, é sobre esse a priori que a gente tem, de que o inconsciente se manifesta de forma compensatória à consciência. Então, quando algo assim acontece, a gente fica no aguardo, né? Por isso que a nossa, assim, quem é psicólogo clínico, né? É uma profissão que requer muita paciência. A gente tem que ficar esperando o tempo mesmo. E aí envolve uma série de conflitos isso também, né? Porque a gente vive numa sociedade que não preza pela...
A gente não tá mais habituado à espera, ao tempo, à paciência, assim. A gente demanda mais processos rápidos, né? Coisa que não é o nosso caso, se a gente tá lidando com esse aspecto psíquico e com esse cuidado, né? Mas com certeza, Débora, isso envolve o eu, tá deformando esses conteúdos, assim. Que acaba entrando no jogo neurótico da pessoa, né? Se for esse tipo de coisa. E aí tem uma coisa interessante sobre sonhos, que é aqui que entra a questão do inconsciente coletivo, né? Porque o Jung está falando da transferência, na transferência, o sujeito, no caso a paciente, ela vive de novo essa relação com essa figura paterna, só que no analista. Só que aí isso tem uma nova dimensão. Quando no sonho o Jung vai acompanhando e essas imagens paternas, elas vão se tornando cada vez mais surpreendentes e extraordinárias. Até chegar nessa imagem aqui, que eu acho uma imagem muito interessante, né? Que ele fala de um sonho. Isso no parágrafo 211. Ele fala da imagem do pai no sonho, né? Seu pai, que na realidade fora de baixa estatura, estava com ela numa colina coberta de campos de trigo. Ela era muito pequena perto dele, de modo que o pai parecia um gigante. Ele ergueu-a do chão, segurando-a nos braços como se fosse uma criança. O vento fazia ondular os campos de trigo, balançando as espigas enquanto ele a embalava do mesmo modo em seus braços. É uma imagem muito bonita, né? Porque ela está sendo ninada por um gigante que tem uma relação com o próprio vento, né? E aí o Jung vai explorar essa imagem. Só que antes dele chegar nos elementos simbólicos dessa imagem, ele fala um negócio que ele tipo assim: esse laço fatal entre ele e a paciente, que é essa relação até, se for usar da psicanálise, incestuosa, né, do pai como pai e amante, como aquele que doa completamente e toma completamente a relação do eu com ele, né, não parecia se desfazer e os sonhos não indicavam isso. Aí que isso dá uma cutucada no Jung, né? Porque ele fica tipo assim, eu poderia, e aí é até interessante o que ele faz no final, ele nesse parágrafo, ele mostra algumas ideias do Freud, do Schopenhauer e do gnosticismo. Por que é que ele traz essas ideias, né? Ele traz 3 ideias que falam de uma vontade cega, de algo sem finalidade. E ele faz tipo assim: se meu lado pessimista falasse mais alto, eu iria dizer que o sonho não tem finalidade, eu tenho que parar esse processo aqui neurótico que está acontecendo na transferência. Porque essa paciente só está me colocando nesse lugar, eu não posso preencher esse lugar, ela tem que seguir a vida dela, e eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Ele até fala, né, que diante disso nada a opor senão um bem intencionado deverias, reforçado por um golpe de machado que derrubasse de uma vez por todas essa fantasmagoria. Aqui ele entra na ideia, né, tipo, e se eu só intervir e falar, tipo assim, você não acha que é muito infantil essa posição, não? De você tá me colocando como seu pai? Você sabe que você não vai ter isso na sua vida, não existe essa figura para suprir tudo seu, uma lapada seca desse tipo, né, cara, na pessoa. Só que o interessante é que ele vai falar, os sonhos não indicam coisa pra fazer isso. Todas as imagens de sonhos só trazem a imagem dela com o gigante, o deus, o pai, o analista como pai, sem ter um tom crítico em cima. Tanto é que essa imagem é muito bonita, né? Você tá sendo guinada. Não existe nenhuma crise no sonho. Se tivesse algum elemento, pequeno que fosse algum tipo de derrapada ali, alguma coisa que indicasse que aquela relação não podia ser sustentada, algum elemento esquisito aparecendo no fundo do sonho, qualquer coisa assim, dava pra falar, tipo assim, aqui tá a abertura pra eu indicar pra ela que isso aqui não é saudável. Só que o Jung V não tem essa abertura. O que é que eu vou fazer? Confiar no inconsciente, né? Vou continuar aqui, essa relação, do jeito que tá. Não vou fazer esse golpe de machado, que ele fala que é essa intervenção de cortar. Ele fala, vamos continuar nisso, né? É o que o inconsciente tá indicando. E mostra no final como isso dá uma resolução positiva, né? E essa confiança no inconsciente. Isso lembra muito um caso, eu acho muito interessante,
que a Von Franz fala, eu não vou lembrar qual livro é. Eu tô trazendo muito a Von Franz hoje, né? Porque ela é uma leitura muito boa e didática, assim, para psicologia analítica, para as ideias do Jung, né? Que ela vai falar de um paciente que tinha uma relação muito neurótica com a mãe, de um apego muito forte a essa mãe, e os sonhos não indicavam ruptura. E os sonhos indicavam o contrário. Na interpretação que ela via dos sonhos, os sonhos falavam para ele se aproximar mais da mãe. Aí ela foi tipo assim, tá, né? Se o conceito está dito que aquela frase última que a gente tem que manter na cabeça, né? A gente não sabe o que Deus quer das pessoas. Vamos fazer isso. Aí o que aconteceu? O paciente se aproximou tanto da mãe. É uma psicoterapia? Provavelmente é, né? Parece ser um caso que ela falaria lá. Ele se aproximou tanto da mãe que ele viu o quão doentia estava a relação e permitiu que ele cortasse. E aí é interessante que tem uma finalidade posterior, que é inconsciente. A gente não consegue ver. Mas parece até contraprodutivo, né? Por que que eu vou reforçar a relação desse sujeito com a própria mãe, se isso é neurótico, mas o inconsciente está apontando isso? Aí o que é que eu posso fazer? Como ela fez essa interpretação, eu não sei. Deve ser a finesse de interpretação depois de um tempo, né? Que você tem. Mas fica essa indicação de uma escuta do inconsciente que envolve a gente seguir ele, né? Não de forma crítica, mas de interpretar esse conteúdo e mostrar. Porque com o tempo ela foi vendo, né? Até que essa posição de paciência. O Jung só vai pensar numa intervenção depois de ver vários sonhos. Ele vai ficar tipo assim. Nenhum desses vários sonhos que eu trouxe traz pra gente quebrar essa relação aqui. E provavelmente aconteceu isso no caso da Von Franz também, né? Deve ter uma série de elementos, de sonhos, de fantasias, de conteúdos que estavam indicando para essa aproximação. Mas eu acho parecido essas duas histórias, né? Porque parece o tipo de intervenção que de início parece contraproducente. Vou manter o sujeito na neurose. Mas é no manter que esse sujeito consegue sair, né? Só que no caso do Jung é porque ele tem uma visão aqui e parece que ele tá naquele momento, que ele tá falando aqui nesse texto, no momento em que ele tá se realmente formulando a ideia de inconsciente coletivo e se debatendo com essa ideia do inconsciente ter uma finalidade e não só ser um aspecto redutivo, não ser só um resultado de uma série de encadeamentos de que envolve a infância, traumas, relação de história de vida, mas aponta para uma direção também. Que aí o Jung vai ficar tipo assim, se eu for seguir esse ponto que eu sempre segui, um contexto mais psicanalítico, eu vou quebrar essa relação aqui. Mas o que ele não faz isso, né? E aí que ele fala, né? Ele traz até essas hipóteses e é interessante como ele fala que a paciente ela é dotada de um intelecto, né? Ele apresenta essas hipóteses para ela, né? Você vê como a relação analítica ela é muito particular para cada um. Se eu tenho uma paciente que ela tem um intelecto e um interesse por essa área, cabe eu conversar sobre esse tipo de coisa. Se não alimentar a neurose dela, né? Também. Porque se a neurose da pessoa for nisso, não cabe ficar nessa, né? Talvez tenha que ir pro lado irracional para a pessoa poder dar uma suavizada nesse aspecto unilateral do pensamento, né? Ele tem, aqui tem uma confiança dele. Ele até fala, né, sobre abrir mão do pessimismo. É porque ele realmente é colocar fé na pessoa, né? Eu acho que isso tem um efeito curativo muito forte, né? Assim, quem viveu situações da vida em que alguém colocou confiança em você, né? E falou, acho que você consegue. Isso tem um efeito emocional, tem um efeito realmente que impulsiona a pessoa, né? E é sobre esse efeito, que até essa ideia de afeto catalisador, né? Que a Isa trouxe, catalisa essa reação emocional e produz movimento. Então, parece ter uma relação disso também mesmo, talvez tenha nesse ponto mesmo, dessa relação deles dois. E aí Jung traz essas duas hipóteses que ele pensa, será que a paciente criou um Deus para suprir essa necessidade infantil ou o inconsciente utilizou da imagem do analista para trazer esse aspecto divino? E aí ele fala, eu acho que essa hipótese aqui é interessante. E aí ele vai até dialogar com. Ele traz uma mística cristã, só cita por cima, que é a Matilde de Magdeburgo. Ele cita ela no parágrafo 215. Porque ele vai se debruçar sobre essa ideia de um amor a Deus. Até ele fala, né, de um termo em alemão, Gottesmine, que é esse amor a Deus, amor divino.
que ele fala que era algo comum na Idade Média, no século XV, né, e foi sumindo com o depauperamento do símbolo cristão, né, o enfraquecimento do símbolo cristão como algo que organiza as pessoas coletivamente. Esses elementos foram perdendo a força, mas eles continuam porque eles fazem parte desse arcabouço arcaico, arquetípico mesmo da psique, né? E aí ele vai falar sobre esse surgimento de uma ideia medieval no coração dessa mulher nos anos 1900 imagino, 1910, por aí, né? Que deve ser esse caso. Que a primeira edição é em 1918, se não me engano, ou 16. Mas enfim. E aí que ele vai falar sobre esse ponto aqui que eu acho que é chave também da gente ter em mente, tá no parágrafo 216, que ele fala: uma atitude verdadeiramente científica deve ser livre de preconceitos. O único critério de validez de uma hipótese é seu valor heurístico, isto é, explicativo. Isso aqui é tão essencial porque eu acho que às vezes é bem comum esquecer disso. Pensar que um conceito ele é criado porque ele tem uma função prática. O Jung traz a ideia de inconsciente coletivo não como um passatempo intelectual dele. É algo que promove um tipo de abertura e uma certa renovação da forma como ele pratica a psicologia clínica aqui. Então, tem um fundamento heurístico, interpretativo, tem uma função, tem uma pragmática. Tanto é que uma das bases filosóficas conceituais do Jung é o pragmatismo do William James. Ele não se liga 100% ao pragmatismo, mas ele adota uma atitude pragmática. Então, não vale a pena eu estar só fazendo elucubrações teóricas e entender que a ideia de inconsciente coletivo tem um impacto na nossa prática, na forma como a gente observa a cultura, na forma como a gente observa a clínica mesmo. Então, tem esse valor muito forte alinhado à vida comum mesmo, entendeu? A gente, às vezes, tem até umas leituras, tipo assim, que acham que Jung vai trazer essa metafísica, que vai colocar essa coisa que é muito distante da realidade, quando, na verdade, você vai ver, por exemplo, nesse capítulo, o Jung começa pela coisa mais banal, que é ele tá atendendo uma mulher. E aí ele tá atendendo essa mulher, e aí essa mulher tem essa série de fantasias, e ele começa a ver que existe talvez um aspecto do psiquismo que se comunica por meio de imagens arcaicas. E é aí que ele vai trazer a ideia de inconsciente coletivo. Porque a imagem do pai não é suficiente para abarcar essa espécie de gigante num campo de trigo que é semelhante ao próprio vento. Isso é uma ideia que Jung vai falar que tem uma raiz muito profunda e bem mais antiga até do que o cristianismo. Essa imagem de Deus que ele está trazendo. É a imagem de Deus profundamente pagã, né? Porque o cristianismo tem tem umas vertentes que vai ter uma aproximação maior, como por exemplo São Francisco, a relação dele com os animais, né? Mas o cristianismo vai ser muito elaborado a partir de um distanciamento da natureza, né? A natureza como a questão do animal, do instintivo, do corpo, do feminino, vão ser elementos que vão estar na sombra, né? Do símbolo cristão. E aí, esses elementos do campo de trigo, por exemplo, essa coisa muito pagã, é meio distante, de certa forma, do cristianismo, né? Então, ele tá falando, ela tá atuando aqui uma imagem nela que é muito mais antiga do que a que a gente tem acesso na vida corrente. E como é que ele chega nisso, né? Aí que chega essa coisa da mudança no caso, que ele vai falar que ocorreu uma erosão subterrânea da transferência. Que aí ele vai falar que ela encontra um rapaz que era amigo dela, né? Ela não encontrou, ela já conhecia ele. Mas a relação começa a se desenvolver ali entre os dois. E é uma coisa assim, parece que é até interessante, né? É uma grande questão que aparece imagens divinas. Eu imagino que o Jung deve ter ficado um pouco assustado no meio, que ele ficou tipo assim, o que é que eu faço sobre isso aqui? E aí do nada some, assim, só tipo assim, é uma despedida tranquila. Porque aquela imagem foi sendo trocada por essa relação com mais real, mais humana mesmo, com esse companheiro, e vai ocorrendo isso que ele chama de uma erosão subterrânea da transferência. Ele nem tá conseguindo ver aquilo que tá acontecendo, né? Ele só vê o efeito posterior.
E aí o que é que Jung vai falar, né? A hipótese dele, de que vi como se desenvolve, aqui no parágrafo 217, um núcleo normativo suprapessoal, por assim dizer, que exerce uma função diretora e como, pouco a pouco, transfere para si próprio as supervalorizações pessoais anteriores e o modo pelo qual este afluxo de energia exerce uma influência crescente sobre a consciência que lhe resistia. O que é que isso quer dizer? No sonho, nas imagens do sonho, o pai vai sumindo, o analista vai sumindo e o Deus vai surgindo. Aí até o Jung fala, com o tempo vai ficando tipo assim, a minha imagem como analista vai sendo deformada nos sonhos por imagens cada vez mais grandiosas. Até imagens que são só do próprio divino, né, mesmo. E aí é difícil ver características pessoais nessa imagem do pai como um gigante no campo de trigo. E aí ele traz isso para mostrar como essa energia que estava muito, essa imagem, essa projeção que estava muito é, dispersa de forma problemática na realidade, vai sendo sintetizada a partir de um símbolo, que é um símbolo do si mesmo. Essa imagem de o pai some e surge o símbolo do si mesmo, que é a imagem desse Deus que é próximo ao espírito. É até interessante ser ela ter uma relação tão forte com o intelecto e aparecer para ela uma imagem do espírito do vento, que é uma imagem do intelecto, né? O vento, o pneuma, é uma imagem associada às faculdades realmente intelectuais. Tanto é que a questão do sopro está muito ligada à fala. Quando a gente fala que nem eu estou fazendo agora, a gente vai perdendo fôlego, né? É como se a gente fosse ter uma relação da voz com o intelecto, com o vento. Então tudo isso que é vocalizado. É interessante essa imagem aparecer para ela. Se o Jung fala esse dado anterior dela ser uma pessoa muito que tem um intelecto muito frutífero, né? E desenvolvido. E aí aparece essa imagem norteadora a partir desse deus do espírito, do vento. Pode falar, Gabriel. Essa parte do. Ele traz o aspecto mais da religiosidade. Eu lembro que a paciente, pelo que eu li, ela já tinha uma postura diferente. Ela não recebeu isso dessa essa hipótese que o Jung trouxe. O Jung continuou com a hipótese ou não? Essa parte que eu não entendi muito bem. Ele continua, quando ele fala nesse final de que eu consegui ver a formação de um núcleo normativo suprapessoal, ele está sustentando essa hipótese, que é a ideia de que o inconsciente utilizou da imagem do analista para trazer essa imagem de Deus que promove um tipo de ordenação na psique mesmo. Obrigada. Nada. E é interessante isso que você está falando, que eu acho que é uma coisa até que eu estava colocando em segundo plano, né? A participação da consciência dela no processo, né? Que é algo interessante nesse caso, porque ela tem um distanciamento que ela não tem um tipo de relação religiosa com própria, né? Mas ainda assim, a despeito disso, até parece compensatório, né? Se ela tem uma relação tão distante, aparecerem símbolos tão vivos, assim. E até ele fala, né? Ao nível da consciência, a paciente não percebeu o desenrolar do processo. Reconheci por meu lado que os sonhos não eram meras fantasias, mas autorrepresentações de desenvolvimentos inconscientes, os quais permitiam a expansão gradual da psique da paciente, além da ligação pessoal inadequada, né? Aquela ligação pessoal inadequada foi levada para um âmbito coletivo, suprapessoal divino, e isso permitiu uma relação com si mesmo, e isso promoveu um tipo de ordenação da psique, né? É interessante porque isso parece um daqueles casos que a pessoa não precisa necessariamente construir uma relação religiosa. A pessoa só tá com aquele conflito neurótico e a partir dessa relação com o inconsciente, isso promove um reajuste, né? É como se o Jung tivesse permitido que tirasse a pedrinha, né? Que é essa impossibilidade de se relacionar com... de cortar essa relação com esse sujeito inadequado, né? E aí é como se esse estancamento tivesse desenrolado a partir dessa relação com essa imagem divina. E mesmo que ela não tivesse consciência disso, né? Às vezes esse grau de a pessoa precisa tomar consciência das coisas é muito relativo. É muito de caso a caso. Como a própria Liviane falou, né? Sobre isso, está bem claro no começo do Psicologia e Alquimia.
tem pessoas que têm demandas mais assim comuns, mais menos profundas, né, vou falar assim, e não precisam estar entrando nos pormenores sobre a existência de Deus, por exemplo. Só precisa que essa imagem ganhe espaço na psique, né, e possa ali fluir a energia a partir dela, que é a função do símbolo. É até interessante que isso é uma chave de interpretação muito boa para sonho, é a desfiguração das imagens na questão do tamanho. Quando você vê uma imagem gigante num sonho, se você vê um sujeito que é colocado como gigante, ali tem alguma relação sobre a forma como a pessoa percebe a pessoa. Tanto é que essa relação da mulher no alto do prédio, né, que eu colocava como baixo, ou então uma pessoa que é vista como muito pequena no sonho. Isso tudo são chaves de interpretação em determinado momento, né? E a Jung parece falar até aqui que essa desfiguração no sonho é algo que fala de uma coisa, né? Pode falar, Liviane. Eu acho que sobre desfiguração, a Aniela e a Fé tem um livro que o nome é em inglês, eu apelidei de Os Fantasmas, depois eu posso colocar o nome no chat, mas que ela vai trazer um exemplo muito claro da diferença entre uma imagem arquetípica em termos de tamanho, né, ser bem maior do que uma pessoa real, Sim. e uma pessoa real, porque era alguém que estava vendo um fantasma de uma mulher de branco, e esse fantasma estava do lado da mãe real dessa pessoa, né? E era muito maior do que a mãe dela, né? Então, como o Davi mesmo disse, é uma chave de interpretação muito boa para dar noções de investimento libidinal, se é uma figura arquetípica, enfim, se é algo que se repete, pode ser um bom paralelo. Sim, com certeza. É interessante que é chave de interpretação, né? A gente ainda mantém relativo, assim. É algo que a gente pode usar, mas vai depender muito do caso, né? Essas coisas variam muito. É interessante que ele traz essa relação aqui no parágrafo. Ele vai começar a amplificar mais profundamente essa imagem, né? E ele vai falar da relação do espírito com o vento. Ele vai até trazer uma passagem da Bíblia, que é interessante, que do grego a gente traduz pneuma como espírito, né? Ele vai falar aqui que lá no final do 219, na verdade. Ele fala aqui sobre to pneuma pnei opon telei. É tipo assim, o vento sopra onde ele quer, né? Ao mesmo tempo que é o vento sopra onde ele quer, é o espírito sopra onde ele quer. Aí ele fala, a paciente não tinha consciência de que a imagem, ela não sabia que o conceito de pneuma é o mesmo que espírito e vento, né? Então, quando essa imagem coloca muito esse aspecto do vento, ele mostra como isso tem uma relação com a imagem divina, assim, e essa imagem é arcaica nesse sentido. E aí, a partir dessa especificidade do arcaísmo das imagens, que ele vai trazer, né? O final, depois de toda essa discussão. Ai, massa, Liviane, obrigado. Eu fiquei muito curioso. Essa discussão sobre fantasmas é muito boa, assim, da hora na psicologia analítica. O texto do Jung sobre a crença nos espíritos, né? É muito bom, né? Essa natureza da psique. Mas aí a partir de todo esse preâmbulo que ele vai chegar nisso. Ah, gente, acho que a partir do que a gente está comentando aqui, é interessante pensar numa distinção entre inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Porque existe uma dimensão inconsciente, você vê bem no texto dele como isso vai mostrando essa distinção, né? Porque a libido ela vai recuando, ela vai para o passado pessoal da pessoa, que é a relação com o pai, mas aí ela vai pro, entre aspas, passado da humanidade. E ela vai pro Deus, né? O Deus Wotan, que é esse Deus do vento nórdico, que tem uma associação com o vento, né? O Odin. E aí é interessante que ele vai mostrar como existe um tipo de relação de dimensão mesmo, né? Tem uma dimensão pessoal, uma dimensão coletiva mesmo. Então a gente consegue falar dessas duas categorias, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo.
Eu acho muito interessante isso que ele coloca, mas na metade do parágrafo 218, né, que é um parágrafo enorme, não é isso? Que ele vai dizer sobre essa relação com o inconsciente pessoal também, que é algo que vai aparecer mais nesse texto do eu inconsciente, quando ele vai falar de inflação psíquica, até. Mas que vai ter uma relação de que os sujeitos, frente ao conteúdo inconsciente, ele se sente inferiorizado, né? E aí, no primeiro, ele vai falar aqui, na verdade, de como a gente. Existe uma demanda pra gente de integração de conteúdos. O inconsciente pessoal vai aparecer e vai ter conteúdos que vão pedir a atenção da consciência. Eles querem ser integrados, né? Parece que o inconsciente luta para abrir caminho à consciência. E aí existe um tipo de demanda por parte do inconsciente de integração desses conteúdos. E a não integração desses conteúdos pode causar um efeito de ressentimento moral e de uma sensação de inferioridade no sujeito, né? Achei bem interessante esse apontamento dele, porque lembra a discussão que ele fala de uma vida não vivida. Quando o sujeito não vive a vida que ele deveria viver, de certa forma, isso aparece depois, isso é cobrado, né? É uma discussão bem interessante que ele vai trazer, por exemplo, que é a chave para a gente entender as crises da metanoia. Na metade da vida, a pessoa fica tipo assim: ah, eu vivi a minha vida toda assim, né? Mas lá quando eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, eu queria tanto fazer parte de, sei lá, desenhar, ou então fazer uma coisa artística, mas com o tempo eu fui esquecendo disso, deixando pra lá e focando em outra coisa, e agora eu tô sendo cobrado disso. A pessoa vai lá e tenta, e tem uma crise, né? Porque ela não viveu aquela vida. Isso é uma demanda que aparece de forma inconsciente. Parece que a parte do desenvolvimento pessoal dessa pessoa, por exemplo, tá ligada com ela cultivar esses hábitos artísticos, né? Nesse exemplo, né? E se a pessoa não se atém a isso, isso é cobrado depois, né? Isso cria um ressentimento moral, a pessoa se sente inferior, ela sente que não viveu a vida como ela deveria. Enfim, isso acontece de 1000 vezes possíveis, né? Assim, se tem uma coisa que aparece de forma criativa, é uma crise de meia-idade. Porque tem de tudo numa crise desse tipo, né? Pode falar, Lívia. Essa crise me lembrou muito, acho que um post da tua página, 4+1, que é, acho que do Doutor Estranho, né? Das Aham, vidas que ele não viveu e que ele sim, vai, ao longo do filme, encontrando essas vidas não vividas, né? De sim, algum modo. E também eu acho que um texto muito legal do Jung sobre isso é justamente o Etapas da Vida Humana, né? Porque ele até faz uma excelente crítica social de que a gente só tem mais ou menos até a universidade um parâmetro social para se desenvolver. Depois, te vira. O que é que você vai fazer? aham. Te vira, vai descobrir. Pode falar, Isa. Primeiro que eu estou achando, está excelente, maravilhoso o estudo, Davi, Obrigado. parabéns. Esse parágrafo aqui eu acho muito, muito realmente interessante. Ele é bem longo, mas é muito interessante. Sim, É, fala também de compensação aqui no meio, né, do Zelbst. sim, Mas o que eu, pela primeira vez, eu me veio a ideia, isso, quando a Liviane falou, vocês estão falando de vida não vivida, foi a primeira vez que me veio à mente uma coisa. A gente sabe que tudo está a serviço de algo, né? A própria neurose está servindo a sim, algo. Então, eu pela primeira vez agora, vocês falando, eu me considerei que a vida não vivida, que nós falamos assim, a vida não vivida, ela pode não ser um imperativo. Pode ser que a pessoa ela tenha vivido a vida que ela pôde viver. E esse negócio de sim, chegar a uma determinada idade e dizer, pô, mas aquele sonho que eu tinha não é muito real, não é muito. sim, Não é que não seja pragmático, que a gente não vive por causa de pragmatismo, mas se não viveu, é porque não tinha condições de viver naquele momento, por razões práticas ou sim, psicológicas, alguma coisa, mas não dava. Então ela viveu como tinha que viver, né? Porque afinal, a gente tem que ter sempre em mente que a vida tem limites. Esse negócio, essa ideia que vendem, ah, você pode tudo, não,
pode tudo, Sim. né? Por exemplo, eu nunca vou ter 1,80 m, entendeu? Uhum. Não é assim, pode tudo, né? Não, eu fiquei ligada agora nesse aspecto, eu nunca tinha ficado ligada que, né? Eu consegui me fazer entender? Com certeza, ficou bem claro o que você falou. E tem tudo a ver mesmo, porque eu acho que o desenrolar de uma crise de meia-idade, um desenrolar positivo, é a pessoa reconhecer que há coisas que ela precisou fazer, de fato, e assim, aquilo tá no passado. É pensar no presente, no que ela pode fazer agora, nas condições que ela tem agora. Não é ficar nesse remoer, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. É de que forma eu consigo plasmar essas necessidades na vida que eu tenho agora. E aí, isso é muito sobre o desenrolar nesse tipo de questão. E aí você às vezes acompanha, por exemplo, quando você vai atender uma pessoa que está nesse tipo de crise, a pessoa fica muito no começo, é muito sobre, ai, no passado eu era assim, eu era assado, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo. Só que aí isso vai perdendo potência e a pessoa vai surgindo, tipo assim, o que é que eu posso fazer hoje? Que de alguma forma resgate isso, que eu tinha essa paixão que eu ainda tenho, de alguma forma aqui dentro, que não tá morta, se voltou, né? Se é vida não vivida é porque ainda tem vida para viver, né? Então, isso aí é fundamental para ter em mente. É justamente, Débora, esse ficar preso ao passado promove esse tipo de comportamento, né? De remoer. Pode falar, Gabriel. Esse texto, esse capítulo em si, né? Eu não terminei o livro, mas de qualquer forma, ele trouxe vários insights. Só que eu senti falta ainda igual você falou, a parte acadêmica tem alguns vieses, como pedir autorização, às vezes você faz um estudo posterior. Eu senti falta de alguns detalhamentos, no caso. Como, por exemplo, você citou no início da reunião, a descrição de um relacionamento inadequado. O que seria adequado? Porque Sim. depois ela foi se relacionar com uma outra pessoa. Essa pessoa era adequada? O que era inadequado? Eu fiquei curiosa para saber essa questão do adequado, inadequado, e até mesmo levantando hipóteses, criando fantasias sobre o caso em si que ele retratou. Se foi realmente se ela se curou ou se foi um obstáculo no vínculo, quando ele levantou aquela ideia de que a religião poderia ter, o sonho poderia ter um aspecto da religião. Aí eu não sei se quebrou o vínculo e aí ela foi buscar a transferência no parceiro atual ou se realmente se curou. Eu fiquei me questionando esses aspectos. De fato tem faltas vários detalhes, né? Que é uma coisa que eu fiquei muito curioso para saber qual é o critério que ele tá usando para chamar algo de adequado ou inadequado numa relação, né? Aí, de fato, a gente não tem muito acesso, né? Acho que o que ele queria mais mostrar nesse tipo de, de caso era essa questão da imagem coletiva, né? Tá, é até interessante que eu já até procurei, eu não acho que ele não cita esse caso em outros textos mesmo, é só aqui, né, nesse meu inconsciente. Não lembro de outra passagem que está. E aí falta o tipo de trabalho historiográfico, porque um bom historiador, como o Sono Xanazani da vida ou algo do tipo, consegue fuçar para saber que caso é esse. E ver o que é que teve depois, como é os documentos que apontam sobre como era essa relação, para a gente chamar de inadequada, se existe documento que aponta para isso, como era, coisas como carta, que é uma coisa meio fuxiqueira, né? De você pegar a vida da pessoa que estava num processo terapêutico e abrir as portas para a gente ver, mas é porque a pessoa não é só um caso, né? Aqui, ela é um documento que está dentro da própria construção de uma teoria psicológica, né? Isso é uma parte legal, porque, igual você disse, ele realmente sustenta o mistério. Eu não tenho essa capacidade de me explicar nesse mistério todo. A gente vai encontrando, né, às vezes os meios termos, o que é que a gente consegue até a gente consegue. Charlie, Jenny, show. Pode falar, Débora. O Jung ele é muito subjetivo e com isso interpretativo, Sim. né? Como a gente vê o mundo a partir da nossa ótica, daquela emaranhada toda. Sim. Mas
até Tem em mente trazendo aqui isso. uma dúvida, no último, não, seria o último parágrafo do 217 aqui no final, que ele coloca: os sonhos não eram meras fantasias, mas autorrepresentações de desenvolvimentos inconscientes, os quais permitiam a expansão gradual da psique da paciente, além da ligação pessoal inadequada. Não sei por quê, eu entendo aqui que a relação se desfaz aqui, depois desses sonhos. Tipo, foi para conta. Não sei. É interessante, quando Jung fala desse ponto, ele tem na nota de rodapé uma referência ao texto, a definição dele de função transcendente nos tipos psicológicos. Uhum. Ou seja, aqui é um processo de transformação da energia para uma outra coisa. Que a função transcendente é justamente isso. Você tem uma oposição consciência inconsciente e surge a partir dessa relação uma terceira via, né? E aqui é como se existisse de fato a terceira via e talvez essa terceira via passe pelo rompimento com essa relação inadequada mesmo. E aí parece que a partir dessa relação simbólica, ao mesmo tempo acontece a possibilidade dela ter agenciamento sobre a própria vida e fazer esse rompimento, né? Tchau, Lívia. A gente pode encerrar por aqui? Acho que chegamos no horário já 4h32. Alguém tem uma dúvida, uma coisinha queira comentar antes que a gente encerre? Não tá ótimo. A gente retoma o 219 e 220 ou você já conversou sobre eles? Eu já cheguei a comentar, mas eu posso trazer uns pontos sobre ele no começo do nosso próximo, Tá. assim, rapidinho, Uhum. passeando. Tá Tem umas bom. discussões sobre criptominésia e questão da imagem arquetípica que talvez caiba a gente comentar só um pouco por cima. Mas bom. ficaria o capítulo 2 para o próximo encontro. Tá bom, tá ótimo. Uhum. Davi, você pretende, depois desse livro, seguir com outros? Eu tava pensando, tava cogitando o Psicologia e Religião Uhum. do Jung, porque eu queria entrar na alquimia, não agora, mas eu queria fazer o caminho para a entrada na alquimia. E aí o caminho para a entrada na alquimia começa pela Psicologia e Religião do Jung. Tá, Ele vai falar sobre legal. como dar a formação de um símbolo, num caso, que é o caso do Pauli até, que é o que ele analisa no Psicologia e Alquimia, né? Eu tô cogitando ainda, mas eu divulgo, assim, eu aviso no grupo, tô falando. Eu faço Parece, força, super top. Show. parece que não, mas é uma forma que a gente acaba se conectando com a leitura. É aquela coisa de colocar uma obrigação, porque senão vai fazer isso, vai Sim. fazer aquilo. Então, muito obrigada aí pela Nada. oportunidade. Pode falar, Liviane. Primeiro, agradecer, foi um encontro assim, sensacional. Eu também, se quiser fazer outros grupos e der para eu participar, aqui estarei. Só que se a tua ideia é ler o Psicologia e Religião, eu acho que também pode entrar na tua lista só o primeiro capítulo do Psicologia e Alquimia. Show. Porque o sonho que o Jung vai analisar no Psicologia e Religião é um trecho que está no Psicologia e Alquimia, que ele faz um livro só para analisar o sonho, né? Só para você da profundidade do símbolo. E eu acho que é como aquele primeiro capítulo do Abreação, dá para você pegar coisas bastante interessantes, Show. não é tão desesperador você não entender tanto. Massa, pô, vamos Acho que é um fazer bom isso aí resumo. mesmo. Boa dica. Pode falar, Gisele. Oi, Davi, tudo bem? Então, eu também queria deixar uma sugestão. Eu comecei a ler afinco mesmo em Jung depois que eu saí da faculdade. E se porventura você puder fazer um grupo de estudos para esse público assim, nossa, conheci Jung agora, o que eu faço? Porque eu me perdi muito, fiquei super perdida para entender Jung, para conhecer uma galera legal que me direcionasse. Mas eu conheci umas pessoas na internet, eu comecei a estudar e comecei a aplicar o que eu aprendi em consultório, mas ainda é muito raso, sabe? Porque eu não tive um suporte legal na faculdade, nem no meu grupo, nem onde eu moro. Eu não tenho um suporte de algum colega para tirar dúvidas. Então, eu acho que eu já até perguntei coisa para você, né, no Instagram para saber se para você não.
Acho que não. Eu sempre pergunto, quando eu vejo algum Aham. professor, alguém que fala sobre Jung, para tirar dúvidas, para que eu entenda de verdade e consiga ser um profissional que trabalha com abordagem junguiana, não ser aquele raso que a gente encontra Sim. muitos, mas trabalhar de verdade. Então, se possível, eu estarei lá também. Perfeito. Eu vou anotar essa dica. Eu tava até pensando no livro da Nise, né? Que é bem introdutório. Talvez o Jung Vida e Obra, né? Mais pra frente. Mas ótima dica, Gisele. Quando eu tiver um pouquinho mais de tempo, é que eu só esperar terminar a dissertação, eu vou ver esses planos e o que é que eu coloco em prática, mas é uma ótima ideia. Tá Se bom. rolar, eu vou estar avisando você. Então, tá bom. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada, Davi. Obrigada a todos. Tchau.